Falando de História. Olá a todos e bem-vindos ao episódio 48 do podcast Falando de História. E este é, aliás, um episódio especial, pois temos uma convidada aqui connosco, Ana Luísa Miranda, que nos vai falar sobre a presença islâmica em Portugal no período medieval. E é de resto a pessoa indicada para nos falar sobre este assunto, não é assim, Roger? Sim, exatamente. A Ana Luísa é doutorada em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, com uma tese intitulada O Lemas do Garb al-Andalus no século V-XI, análise a partir da prosopografia de los ulemas de al-Andalus, portanto, eu devo estar a dizer isto tudo mal, mas os nossos ouvintes são muito clementes quanto às nossas capacidades de dizer outras línguas. E como sabemos, a Ana Luísa é investigadora do Centro de História da Universidade de Lisboa e do Centro de Arqueologia, também da mesma instituição. E mais importante do que isso, é, claro, a autora de um dos capítulos do nosso livro Atualizar a História, onde escreveu o capítulo Uma Matriz Medieval Islâmica na Fundação do Reino, ponto de interrogação. E, portanto, é com todo o gosto que temos aqui connosco. Ana Luísa, muito obrigado por teres aceito o nosso convite para vires ao Falando de História. Essa, muito obrigado eu pelo vosso convite. Aproveito a oportunidade desde já também para vos felicitar por este podcast e pelo vosso trabalho de divulgação em história no geral. E já agora, quanto à questão do século V, eu no título especifiquei século V da Égira e século XI da Era Cristã. Isto uma vez que a base de dados que estava a utilizar data essencialmente com as datas dos meus ulemas, dos sábios do Al-Andalus, com as suas datas de óbito de acordo com o calendário da Égira. E pronto, está feita a explicação. E para começar, como é que se deu então esta entrada do Islão no território que mais tarde viria a ser Portugal? A entrada do Islão na Península Ibérica dá-se em 711, na sequência, por um lado, de uma dinâmica de expansão do Islão para o Ocidente e, por outro lado, de condições internas da Península Ibérica que propiciaram a alteração política. Desde o final do século VIII, havia operações militares lançadas de forma sistemática a partir de Kairouan, na atual Tunísia, que permitiram submeter, ao fim de décadas de resistência, a população magrebina, ou seja, a população berbere, bem como integrá-la nos seus exércitos e na sua moldura social e política. Por seu turno, a Península Ibérica, então sob o poder dos visigodos, atravessava uma grave crise económica, uma crise social e uma crise política. Uma crise agrícola motivada por anos de seca e de pragas, que por sua vez resultou numa crise demográfica e numa maior pressão fiscal sobre as populações. Acresce ainda a disputa pelo poder após a morte do rei Witiza. O sucessor que Witiza tinha nomeado de nome Ágila é derrotado por Rodrigo. Portanto, o rei Rodrigo irá governar numa conjuntura já por si difícil, à qual acresce a hostilidade de parte dos partidários de Ágila. Além disso, as fontes indicam que terão existido conversações entre o governador de Ceuta, o conde Julião, portanto, Ceuta estava sob poder visigótico, e Musa bin Nusayr, o governador da Ifriquia, portanto, da província do norte da África, que conduzia as operações de conquista no sentido de avançar para a Península Ibérica e derrotar o reino visigodo. E porquê? Perguntam vocês. Porque o rei Rodrigo teria violado a sua filha Florinda e o conde Julião pretendia vingança. Independentemente de ter havido ou não violação, recorde-se que outros episódios histórico-literários, digamos, apontam para a desonra de uma mulher como causa para o início de uma guerra, veja-se o rapto de Helena de Troia. Claro. É plausível que Julião fosse simplesmente da facção oposta à de Rodrigo e pretendesse a sua deposição. Voltando à entrada do Islão na Península, portanto, ela dá-se, como eu disse, em 711, após algumas incursões sem consequência, talvez destinadas apenas a reconhecer o terreno. A expedição de 711 foi liderada por Tariq Ben Ziyad, um subordinado de Musa bin Nusayr, aparentemente de origem berber. Tariq desembarcou nas imediações do monte hoje conhecido por Gibraltar, nome que resulta do árabe Jabal at-Tariq, ou seja, o Monte de Tariq. As tropas derrotaram os visigodos na Batalha de Guadalete, onde o rei Rodrigo desapareceu para nunca mais ser visto, e avançaram pelo centro da Península Ibérica em direção a Toledo, que era, à altura, a capital dos visigodos. No ano seguinte, será a vez de Musa bin Nusayr chegar à Península Ibérica e se lançar na consolidação do poder nas cidades previamente tomadas por Tariq, tal como Sevilha, Córdoba ou Toledo.
Convém também recordar que o nome Al-Andalus, que é dado à Península Ibérica, em especial ao território peninsular sob a administração islâmica, deve-se ao impacto que os vândalos tiveram no norte da África. Os vândalos foram um povo germânico que no século anterior passou pela Península Ibérica e se fixou no Magrebe, onde o seu poder durou sensivelmente 100 anos. Na ótica de quem se encontra no Magrebe, a Península Ibérica era a origem desse povo, dos vândalos. Daí que a considerasse também a terra dos vândalos, apesar de aqui na Península não terem deixado grandes vestígios da sua passagem. Uma figura determinante na chegada do Islão ao território que é hoje Portugal é Abdalaziz bin Musa, portanto o filho de Musa bin Nusayr. Abdalaziz chega ao Al-Andalus em 713, à frente de um exército, e ocupa-se primeiro da conquista da zona levantina da Península Ibérica, tendo tomado Orihuela, na zona de Múrcia, por via de um tratado celebrado com o conde local, o conde Teodomiro. Segundo as fontes que incidem sobre esta época, Teodomiro terá usado um ardil para conseguir negociar com Abdalaziz bin Musa. Consta que, ao ver-se cercado pelas tropas islâmicas, que eram em número muito superior às suas, ordenou às mulheres que soltassem os cabelos, vestissem roupas de homem, empunhassem armas e se colocassem bem visíveis no alto das muralhas. Portanto, a finalidade era fazer crer que eram em número bastante maior. E foi assim que Teodomiro conseguiu negociar com Abdalaziz a rendição. Portanto, trata-se de uma descrição com semelhanças com outras ocorridas noutros pontos do mundo islâmico e, como tal, pode resultar de alguma criatividade dos cronistas, mas o certo é que Teodomiro conseguiu o tratado. E este acordo permitia aos cristãos manterem a sua religião, a sua liberdade e a sua propriedade em troca do pagamento de impostos específicos. Este estatuto jurídico, designado de Dima, era atribuído quer aos cristãos, quer aos judeus que acatassem o novo poder. Há, portanto, que distinguir duas modalidades de conquista: a conquista por tratado, como foi este caso, e a conquista pela força. Enquanto a primeira garantia alguns direitos aos conquistados, a segunda podia desembocar em situações de confisco de bens, de escravidão ou mesmo de morte. E isto é importante porquê? Porque a conquista de grande parte do território que corresponde hoje a Portugal terá ocorrido de ambas as formas. Portugal ocupa parte do que era o Garbe, a zona mais ocidental do Al-Andalus, situada a ocidente de Sevilha e a sul do Rio Douro. O atual Algarve, por esse motivo, deriva de Algarve, a zona mais ocidental do Al-Andalus. No Garbe, Lisboa e Coimbra e a zona costeira em geral foram tomadas por Abdalaziz e terão mantido a autonomia, sob um acordo semelhante ao celebrado com o conde Teodomiro. Já em Beja, por exemplo, a situação terá sido mais complexa, dado que aí se refugiaram habitantes fugidos de Sevilha, que foi tomada pela força. É, portanto, de realçar que Abdalaziz adotou uma postura contemporizadora com a população ibérica, ao ponto de casar com a viúva do rei Rodrigo, Egilona. Contudo, essa abordagem foi criticada por alguns dos seus pares, ao ponto de o acusarem de, por influência da mulher, portanto, sempre as mulheres, se ter convertido ao cristianismo e de, em segredo, ter sido coroado rei. E isto foi uma acusação que levou ao seu assassinato. De uma forma geral, os primeiros anos de presença islâmica no território atualmente português fez-se sem grandes alterações naquilo que seria o modo de vida das populações. Lembremos-nos que a Península Ibérica se encontrava em crise e que a governação de Rodrigo não era de todo consensual, além de que os visigodos eram uma elite, ao passo que o grosso da população era de origem hispano-romana. A autonomia que foi concedida às populações permitiu que continuassem a viver do mesmo modo. A própria arqueologia não evidencia qualquer ruptura, quer nos objetos, quer nas construções, que tenha sido operada neste primeiro século de presença árabe ou berber. Bom, e agora que já temos o pano de fundo estabelecido, ou seja, já temos o Islão na Península Ibérica, como é que acaba por evoluir este governo islâmico deste território, ou pelo menos de parte dele, nesta região a que chamamos Portugal atualmente, até ao século XIII? Existem várias fases de governação islâmica na Península Ibérica que também tiveram o seu reflexo no território atualmente português.
Entre 711 e 756, o Al-Andalus encontra-se dependente de Kairouan e, consequentemente, de Damasco, que era a capital do Califado Omíada. E Califado Omíada porquê? Porque foi fundado pelos Banu Umayya e, portanto, é um período marcado por uma grande instabilidade política. Em Córdoba, a capital do Al-Andalus, sucedem-se, por exemplo, mais de 30 governadores neste curto espaço de tempo. A curta permanência no cargo deve-se a vários fatores. Trata-se de uma época de conquista em que o exército árabe, por um lado, procura avançar o mais possível para norte, bem como consolidar os territórios já sob o seu domínio. Claro. Por outro lado, muitos destes governadores têm uma função militar associada, pelo que alguns caem mesmo em combate. Outros são assassinados na sequência de intrigas palacianas, como no caso de Abdalaziz ibn Musa, que supostamente era muito influenciado pela sua mulher cristã, Fatal, sim. a Gilona, exato. Outros são destituídos dessa posição, tanto por desconfiança política por parte do califa, que está em Damasco, como por uma questão também de rotatividade de cargos. A isto soma também grande instabilidade social, resultante de tensões entre muçulmanos árabes e não árabes. Aqui é importante fazer uma distinção entre os árabes, portanto, os provenientes da Península Arábica, da família do Profeta, e, neste contexto, os muçulmanos, diria, de gema, é esta camada que está associada à cúpula político-militar que liderava a comunidade muçulmana e que era o referencial religioso, social e cultural para o resto da população islâmica, e distinguir, por outro lado, os não árabes, que são as populações convertidas ao Islão, os designados muladis. De salientar que os cristãos sob governação árabe, os moçárabes, alinhavam muitas vezes nestas lutas políticas ao lado dos elementos não árabes, já que muitos destes muladis pertenciam às elites locais, pelo que havia uma certa cumplicidade, digamos, entre estas elites e os moçárabes pertencentes também a essas comunidades locais, uma vez que também partilhavam dificuldades decorrentes da sua condição não árabe. A situação altera-se em 756, ano em que o Al-Andalus deixa de responder ao poder sediado na Síria e se torna num emirado independente. Porquê? Porque em 750 dá-se uma mudança de dinastia ao Oriente. Os Banu Umayya, o ramo da família do profeta Muhammad, que liderava o califado, são afastados por outro ramo da família do profeta, os Banu Abbas, que tomam o poder e aniquilam todo e qualquer descendente omíada. É, portanto, neste contexto de perseguição que o jovem Abd ar-Rahman ibn Muawiyah, portanto, um elemento da família omíada, chega ao Al-Andalus. Ele reúne apoios junto de tribos que são clientes da sua família, ou seja, que têm laços de dependência e de lealdade para com eles, ou junto de outras tribos que pretendiam beneficiar com uma mudança de liderança no Al-Andalus. No entanto, o governador residente, Yusuf al-Firi, não acata a nova liderança e desencadeia-se uma guerra civil. O processo de afirmação de Abd ar-Rahman é, portanto, caracterizado por tensões tanto com as chefias existentes, que não pretendiam abandonar o seu posto, mas também com outras que reconheciam a legitimidade da dinastia abássida ao Oriente, como é o caso de Ibn Mughith em Beja, que em 763 lideram uma revolta contra o emir omíada do Al-Andalus, erguendo a bandeira negra dos abássidas. No início do século X, opera-se uma nova alteração política, desta feita para o califado omíada do Al-Andalus. Saímos do emirado e entramos no califado. Abd ar-Rahman III, que assumiu o nome ou laqab de An-Nasir, o vitorioso, ele chega ao poder em 912 como emir, mas em 929 assume o título de califa. O título de califa significa, basicamente, descendente do mensageiro de Deus e tem, como tal, uma dignidade superior ao título de emir, que significa o comandante dos crentes. Tendo em conta que o profeta Muhammad foi escolhido por Deus para ser o seu mensageiro, há uma aura divina, digamos, que estende-se também aos descendentes do profeta.
O califa tem, portanto, legitimidade para liderar a comunidade dos muçulmanos, não só temporalmente, como faz o emir, mas também no sentido espiritual. E quais são as motivações, perguntam vocês, presumo eu, as motivações que levam Abd ar-Rahman III a dar este passo? Isto porque, no início do século, Abd ar-Rahman III, consegue debelar um conjunto de sublevações internas, lideradas sobretudo por muladis, que desde o século anterior, desde o século IX, contestavam a autoridade omíada. E também porque nesse período afirma-se no Magreb o califado fatimida, liderado por descendentes de Fátima, filha do profeta. Por outro lado, porque o califado abássida, estabelecido em Bagdade, era entendido na ótica omíada como ilegítimo, como é, aliás, compreensível. A fase final do califado é marcada pela ascensão de Ibn Abi Amir, que viria a ser conhecido entre nós por Al-Mansur, certo? Já ouviram falar. Al-Mansur não foi emir nem califa, mas sim Ajib. Não confundir com o hijab, que muitas mulheres muçulmanas usam. Apesar da raiz da palavra ser a mesma, tem um significado de ocultação. Portanto, da mesma maneira que o hijab oculta a face total ou parcialmente da mulher, o hajib tinha como funções preservar a figura do califa de algumas funções de governação. Portanto, o hajib, e neste caso Al-Mansur, era uma figura muito próxima do califa, que ao longo do século X veio adquirindo cada vez mais poderes, sobretudo após a morte do califa Al-Hakam II em 976. O seu filho, Hisham II, tinha apenas 12 ou 13 anos quando sobe ao poder, pelo que o papel de Al-Mansur na corte sai reforçado, pois passa a dirigir todos os aspectos da governação, enquanto Hisham permanece apenas como uma figura simbólica. A situação altera-se quando, no lugar de Hajib, se sucede o filho mais novo de Al-Mansur, Abd ar-Rahman Sanchuelo. Ele é Sanchuelo porque a sua mãe era filha do rei de Navarra, Sancho Abarca. E, portanto, Sanchuelo vai convencer Hisham II a nomeá-lo sucessor. E é este passo irá operar uma ruptura com todos os códigos que eram aceitos pela sociedade, códigos referentes à governação, na medida em que um elemento que não pertence à família do profeta está a auto-intitular-se califa. Isto não era admissível e vai gerar uma grande comoção na sociedade e abre-se um período de cerca de 30 anos de guerra civil designado de fitna, em que diversos setores da população, setores árabes, berberes ou Saqaliba diz respeito aos escravos ou libertos de origem cristã do norte, estava eu a dizer em que diferentes setores da população procuram colocar no lugar do califa diferentes elementos da família omíada, de modo a legitimar as suas pretensões ao poder. Esta guerra tem como palco essencialmente Córdoba, onde estava o assento do poder. Ao longo deste período, de 1009 até 1031, dá-se uma fuga de intelectuais, de oficiais, de funcionários da administração de Córdoba para as periferias do Al-Andalus. E dada a confusão que agraçava em Córdoba, começam-se a consolidar poderes locais nessas periferias. Quando em 1031, por falta de acordo entre as diferentes fações acerca de quem deveria ser o novo califa, é cessada a invocação califal, as elites cordovesas optam por deixar o lugar de califa vacante e os poderes locais vão assumir-se como reinos independentes, os chamados reinos de taifas, e vão surgir à volta de 30 reinos nestas circunstâncias. Ou seja, acaba por dar numa desagregação desse poder unificado que acaba então por dar origem nesta multitude de pequenos reinos. Exatamente, portanto, antes de 1031 eles já existiam de facto, porque não havia um poder consolidado suficientemente forte em Córdoba para suster a autoridade, mas a partir do momento em que decidem não colocar ninguém no lugar de califa, porque não conseguiam chegar a acordo, não havia unanimidade, esses reinos ficam automaticamente legitimados. E para o território atualmente português, distingue-se a Taifa de Badajoz, parte da Taifa de Badajoz avançava em território atualmente nacional,
Badajoz independentiza-se através de um liberto de Almansor, de nome Sabur al-Amiri, e depois é liderada por uma família berber, os Banu al-Aftas. A taifa de Silves, liderada pelos Banu Muzain, a taifa de Santa Maria Algarve, ou de Faro, mas Santa Maria Algarve era a designação nesta época. Aliás, Faro, pensa-se que o nome vem dos Banu Harun, que seria a família que teve a seu cargo este processo de independentização. E também por breves anos a taifa de Mértola, governada por Ibn Tayfur. Sendo que as taifas de Silves, Santa Maria Algarve e Mértola são absorvidas pelo reino taifa de Sevilha em meados da década de 50 do século XI. Não obstante o desenvolvimento económico e cultural registado em época de taifas, a pressão cristã fazia-se sentir cada vez mais a norte, sobretudo na segunda metade do século XI, com uma série de conquistas na linha do Douro e chegando até Coimbra. Os reis cristãos exigem aos reis de taifas o pagamento de párias, ou seja, pagamentos exigidos para não fazerem incursões militares em território muçulmano, e indiretamente era a população andaluza que pagava, literalmente, através dos impostos. Esta situação gera, por sua vez, descontentamento social que vai ser capitalizado pelos almorávides. E quem são estes almorávides? Almorávidas é uma palavra que vem de almorábitun, que significa aquele que vive num ribate. Um ribate é uma estrutura isolada destinada ao treino militar, à defesa, ao qual também se alia uma vertente religiosa de recolhimento e de doutrinação. Por exemplo, em Portugal temos os vestígios do ribate da Arrifana, na zona de Algesur. Os almorávidas são uma confederação de tribos berberes, Sinhadja, que emerge em meados do século XI no território entre os rios Níger e Senegal. O principal teorizador desta confederação é Ibn Yassin, que em 1048 lança uma reforma religiosa, ancorada numa visão muito ortodoxa do Islão, à qual aderem outros líderes tribais. Esta reforma permite a estas diferentes tribos unirem-se em torno de um projeto político comum que passa pelo controle das pastagens e pelo controle das rotas do ouro do Ghana, e também por uma política expansionista que vai seguindo para norte com a anexação de territórios. Entretanto, no Al-Andalus, em 1085, Afonso VI toma Toledo, o que causa uma grande apreensão entre os reis de taifas. É então que o rei Al-Mutamid de Sevilha, o rei Abdallah ibn Buluguin de Granada e o rei Al-Mutawakkil de Badajoz pedem auxílio a Yusuf bin Tashfin, à altura o emir dos Almorávidas. E é aqui que os Almorávidas vão entrar na história do Al-Andalus. Em 1086, uma coligação que reunia os reis de taifas e as tropas almorávidas inflige uma pesada derrota aos cristãos na Batalha de Sagrajas, ou de Zalaca, consoante preferir, e o emir almorávida apercebe-se das divisões entre os reis de taifas e opta por conquistar o Al-Andalus. Por esse motivo, em 1090, os almorávidas atravessam o Estreito de Gibraltar, mas agora não para ajudar os reis de taifas, mas para conquistar o Al-Andalus, dando início ao período de governação almorávida. Começam por conquistar Sevilha e Granada e condenam os seus soberanos ao exílio no norte da África. Portanto, o atual Algarve e o atual Baixo Alentejo, que estavam sob o poder da taifa de Sevilha, caem automaticamente sob as mãos dos almorávidas. Quanto à taifa de Badajoz, Al-Mutawakkil, para fugir ao mesmo destino dos reis de Sevilha e de Granada, vai ceder Lisboa, Santarém e Sintra a Afonso VI em troca de proteção face aos almorávidas. Isto vai-lhe sair muito caro. Em consequência deste trato com os cristãos, os almorávidas, depois de tomarem Badajoz, executam Al-Mutawakkil. A partir daí, cumpre-se a tomada do restante território atualmente português, sul do Mondego, que portanto, é onde se situava mais ou menos o espaço de fronteira com o mundo cristão, nesta altura. Em poucos anos dá-se a unificação do Al-Andalus sob um único poder, o Almorávida, que já tinha, portanto, tomado Sevilha, que era a cidade mais desenvolvida no final do século XI, no Al-Andalus, toma Sevilha como a capital andaluza, mas sempre em obediência a Marrakech, que era a capital do Império Almorávida.
Designa-se a este período, bem como ao Almohade posterior, o período das dinastias berberes, porque foi um período em que, de facto, o Al-Andalus esteve subordinado a uma autoridade exógena. Paralelamente a tudo isto, no norte da África começa a surgir contestação aos almorávidas sob a forma de um novo movimento, desta vez centrado nas tribos Masmuda. Falamos do movimento Almohada, liderado por Ibn Tumart, que se desenvolve perto, quase nas barbas, direi, da capital almorávida, Marrakech. Mas, em vez de nas planícies, como tinha acontecido com os almorávidas, vai ser nas montanhas do Alto Atlas, portanto, seu ponto de partida. Almohada deriva de Almoahidun, o que significa os unitários, e unitários porque defendem a unidade de Deus, Deus não pode ser representado, Deus não pode ser descrito, e também defendem uma relação direta do homem com Deus, sem intermediários, ou seja, sem interferência dos ulemas, dos especialistas, dos sábios, dos escritos religiosos. O avanço almohada no norte da África obriga os almorávidas a deslocar recursos do Al-Andalus para o Magrebe, o que vai deixar muitas fortificações andaluzas desguarnecidas, quer de homens, quer de armamento, e isto terá como consequência um avanço cristão mais acentuado, com a perda, por exemplo, de Santarém e de Lisboa em 1147. Com a presença almorávida debilitada no Al-Andalus, emergem poderes locais, à semelhança do que tinha acontecido na fase final do Califado. É o caso de Ibn Cassi de Silves, que se assume como um líder religioso da comunidade, um imã, e com os seus aliados ataca Sevilha e mantém no sudoeste andaluz a contestação aos almorávidas. No entanto, as divisões no interior do seu movimento vão levar a que Ibn Cassi peça ajuda ao califa almohada Abd al-Mumin. No entanto, quando os almohadas chegam ao Al-Andalus, em 1151, Ibn Cassi não obtém a totalidade do reconhecimento que pretendia por parte do califa almohada e recusa prestar obediência ao califa. E vai procurar aliar-se a quem? A Dom Afonso Henriques. E isto, obviamente, também irá ter um mau resultado, pois a população de Silves irá linchá-lo, porque não encara positivamente esta tentativa de aliança. No entanto, um dos antigos aliados de Ibn Cassi, Ibn Wazir, consegue não só manter os domínios que já possuía, como até atingir uma posição de destaque na corte almohada. Portanto, por aqui vê-se as lealdades porosas que se afirmavam, que se construíam e desconstruíam no Al-Andalus. O poder almohada vai se afirmar no Al-Andalus a partir desta data, 1151, e governa até que a Batalha de Navas de Tolosa, em 1212, que opôs os almohadas a uma coligação de reinos cristãos, desfere um importante golpe, começando a desagregação do poder almohada a partir daí. À semelhança do que acontecera com os almorávidas, também os almohadas veem o seu poder no Al-Andalus enfraquecer e emergirem senhores locais à frente de territórios independentes. Em 1249, após anos de avanços e recuos, Afonso III de Portugal conquista finalmente o Algarve, a Ibn Mahfuz, senhor da taifa de Niebla. E assim termina a governação islâmica no território que hoje é Portugal. Entre os séculos XIII e XV, o Al-Andalus ficará reduzido ao reino de Granada, que compreende, para além de Granada, também Almeria e Málaga, e este reino será governado pela dinastia Nasrida, fundada por Muhammad I, mais precisamente Muhammad bin Yusuf bin Nasr, daí dinastia Nasrida, precisamente um desses senhores que emergem na fase de fragmentação do poder almohada. Bom, e aproveitando que a tua especialidade é mesmo esta questão dos intelectuais do Islão na Península Ibérica, no Al-Andalus, fala-nos um pouco sobre algumas personagens deste período islâmico que estivessem então ligadas ao que viria a ser o espaço português. Antes de enverdar mais pela área cultural, eu gostaria de chamar a atenção para uma figura que se destacou mais a nível político e no século IX, refiro-me a Ibn Marwan al-Jiliki. Trata-se de um rebelde muladi natural de Mérida que viveu no século IX e que, durante anos desafiou o emir omíada em busca de uma maior autonomia fiscal e governativa para os seus territórios, que se estendiam até à costa ocidental.
e, portanto, e para sul também englobava a zona de Évora. Ibn Marwan al-Giliki rendeu-se ao emir Muhammad, exigindo como condição estabelecer-se nos limites sudeste das suas terras, junto ao Guadiana. E aí fundou a cidade de Badajoz em 875. Portanto, a cidade de Badajoz que está tão intimamente ligada também à história nacional medieval. Aproveito também para relembrar que no capítulo que escrevi para o vosso livro, Atualizar a História, refiro-me amplamente ao Ibn Marwan al-Giliki e às suas façanhas. Mais no domínio político-cultural, eu destacaria Ibn Amar, que viveu no século XI. Trata-se de um político e poeta de renome da corte sevilhana e ele é natural de São Brás de Alportel e foi governador de Silves, onde privou com o rei Al-Mutamid de Sevilha, de quem era bastante próximo. Ele ajudou o soberano na conquista de Múrcia, tendo posteriormente assumido o poder em nome próprio, provocando a ira de Al-Mutamid, que o mandou encarcerar e que acabou por o liquidar à machadada com as suas próprias mãos. Falando em Al-Mutamid, também é uma figura bastante importante, nascida no Garbo Al-Andalus. Foi o rei da Taifa de Sevilha até 1090, à altura da chegada dos almorávides. Nasceu em Beja e teve largos períodos da sua vida passados em Silves. Foi apelidado de rei poeta porque promoveu a poesia e a literatura na corte, tendo ele próprio redigido vários poemas de temática diversa. Foi desterrado para Agmate, na sequência da conquista almorávida, no norte da África, e cria também mais duas figuras no campo cultural, já na transição para o século XII. Refirma Ibn Abdun de Évora, que foi secretário do último rei de Badajoz, Al-Mutawakkil, o tal que foi executado por ter entrado em tratos com Afonso VI, e com a curiosidade que ele também foi, posteriormente, secretário dos almorávides. Aliou-se àqueles que terminaram com o poder do rei de Badajoz. Ele destacou-se sobretudo pela composição em prosa e em poesia, bem como no âmbito da filologia. Para terminar, destacaria também Ibn Bassam de Santarém. Ele fugiu de Santarém na sequência da chegada dos cristãos, lembremos da cedência de Santarém a Afonso VI, e dirigiu-se a Sevilha e a Córdoba. Terá sido numa destas cidades que compôs uma vasta antologia de poetas andaluzes, designada Al-Tahira, o Tesouro, onde reuniu biografias, versos inéditos, factos históricos, sendo uma das principais fontes referentes à história do Al-Andalus e à história cultural do Al-Andalus, que infelizmente ainda não tem uma tradução do árabe. E dada a sua complexidade, muito provavelmente não iremos ter. Já tivemos um périplo aqui sobre esta presença islâmica. Claro que é um episódio sempre curto para a dimensão e impacto que isto acabou por ter, não só em Portugal como no resto da península. E a última pergunta diz respeito sobretudo a como é que estas comunidades islâmicas acabaram por viver sob o domínio cristão até aos finais da Idade Média. O que é que nos podes dizer sobre isso? Integradas, discriminadas, postas de lado? O que é que sabemos sobre isso? Seria um pouco de ambas as coisas. No que respeita ao território atualmente português, as primeiras regulamentações que enquadram juridicamente as comunidades muçulmanas são de 1170, foram emitidas por Dom Afonso Henriques e são destinadas aos muçulmanos de Lisboa, Almada, Palmela e Alcácer do Sal. Este documento em especial incide sobre os mouros forros, ou seja, os muçulmanos livres, e não aqueles que tinham sido escravizados com a conquista cristã. Este documento garantia a proteção régia e a autonomia da comunidade no tratamento dos seus próprios assuntos, sendo que tinha um alcaide que ficava responsável por tratar das questões internas à comunidade. Este documento também estabelecia os impostos que deviam ser pagos, impostos per capita, bem como outros decorrentes da atividade laboral, além também de determinar a necessidade de prestar serviço, por exemplo, nas vinhas régias e de vender os produtos a preços pré-estipulados. Trata-se de comunidades que mantiveram a sua autonomia, a sua língua, isto no caso dos mouros forros, obviamente, e os seus costumes. Um facto curioso é de uma cópia da História dos Juízes de Córdoba, que é um livro de Al-Rushani, do século X, pertencente a Ibn Battuta,
portanto já é um autor tardio, o conhecido viajante oriundo de Tanger do século XIV. Esta cópia da História dos Juízes de Córdoba veio a pertencer a um muçulmano de Portugal, de nome Umar bin Ahmad bin Yusuf al-Makdisi, e posteriormente ao seu filho. Portanto, no decorrer do século XIV, havia elites letradas que fomentavam o conhecimento no seio da comunidade. Também as lápides que se encontraram em território nacional já do século XIII e XIV, por exemplo, indiciam essa sobrevivência da língua árabe. Contudo, o património da comunidade, nomeadamente o património pertencente às mesquitas, é transferido pouco depois da conquista para a Igreja. Por exemplo, em Lisboa, há um conjunto de casas que pertenciam à mesquita, acabam por ser transferidas para o património da Sé, por disposição régia. E isto era comum noutros pontos da Península Ibérica, como, por exemplo, em Toledo, onde Afonso VI doou aquilo que seria a futura catedral, vários bens que tinham pertencido à mesquita Aljama. E verifica-se, aliás, também a conversão de mesquitas em igrejas. Isso é visível, por exemplo, no aproveitamento do minarete de algumas destas mesquitas para a Torre Cineira, por exemplo, em Lolé, ou Beja, ou noutros locais. Ou, como acontece em Lisboa, sobre as ruínas de uma anterior mesquita tenha sido construída a catedral. Aparentemente, tudo indica que tenha acontecido. Sabe-se que a vivência destas comunidades no espaço urbano obedecia a regras determinadas, existiam espaços destinados a que fossem habitados exclusivamente por muçulmanos, as morarias, à semelhança das judiarias. No entanto, estes espaços podem não ter sido instituídos logo de imediato, após a conquista. Lembre-se que, no caso de Lisboa, a conquista dá-se em 1147, mas as primeiras referências à moraria surgem mais de 100 anos depois. Portanto, há aqui um hiato que não se sabe ao certo onde é que eles terão residido. Os muçulmanos encontravam-se também distribuídos por quase todos os setores económicos. Dedicavam-se à agricultura, já aqui falei das vinhas, também dedicavam-se às vertentes, ao cultivo de árvores de fruto, de cereais, cultura de regadio, também à pecuária, embora esta ocupasse uma posição secundária. Dedicam-se também aos ofícios, olaria e manufatura de sapatos, também pessoas ligadas aos ferreiros e outros ofícios ligados ao trabalho de metais, tecelões, pessoas ligadas à construção e muitos deles ligados aos aspectos mais decorativos, ligados à construção, ao gesso, aos azulejos e, portanto, são de algum modo responsáveis pela divulgação da arte mudéjar. Dedicam-se também ao comércio de vários produtos e, além de se dedicarem também à medicina e à farmácia, que são atividades até que lhes permitem criar uma boa reputação e algumas liberdades extra junto da comunidade cristã. Esta disseminação por vários grupos profissionais poderá ter contribuído para uma maior integração social. Registre-se ainda que as conversões operaram um papel decisivo, sobretudo nas cidades do norte e centro do país, onde eram em menor número e com menor possibilidade de se organizarem em torno de comunidades. Por esse motivo, quando chegamos ao final do século XV, a comunidade moura, entre aspas, é menos expressiva do que a comunidade judaica. E como é costume, nós pedimos sempre umas sugestões de leitura, portanto, o que sugeres para os nossos ouvintes aprenderem um bocadinho mais sobre este Portugal islâmico? Ora, eu começaria por sugerir a obra Portugal na Espanha Árabe, de António Borges Coelho. Nela podem encontrar uma compilação, basicamente, de excertos de fontes árabes, traduzidas do árabe, melhor dizendo, que dizem a respeito a eventos e a personagens do Ocidente andaluz, portanto, do Garbo al-Andalus. Aliás, o próprio nome não engana, Portugal na Espanha Árabe. É uma coleção de textos que diz respeito especificamente ao território que é hoje Portugal, mas sem perder, claro, a ligação com o todo da Península Ibérica e do Al-Andalus. E sugeria também uma obra que encontra-se disponível online no site do Museu Nacional de Arqueologia. Trata-se de Portugal Islâmico, os últimos sinais do Mediterrâneo. É um catálogo de uma exposição que ocorreu já há alguns anos e pode ser um ponto de partida para as pessoas se familiarizarem com alguns aspectos relacionados mais à cultura material do Al-Andalus e aos vestígios em território atualmente português.
E já agora aproveitamos também para fazer uma sugestão de algo produzido pela própria autora, designadamente a sua página de Instagram, de divulgação de conteúdos sobre a história do Al-Andalus, que se chama precisamente Al-Andalus PT. E claro, o link vai estar disponível na descrição do episódio para quem quiser consultar e seguir, como de resto nós fazemos. E pronto, ficam as sugestões de leitura para quem quiser saber um pouco mais. Além, claro, das milhentas sugestões de nomes para filhos que podem tirar deste episódio. Nomes muito sui generis, e acho que os nossos ouvintes vão aproveitar muitíssimo todos estes nomes que acabaste de nos dar aqui, Ana. Espero bem que sim, espero bem que sim. Voltamos a agradecer a tua participação neste nosso podcast. Aliás, foi um tema pedido várias vezes por muitos ouvintes. Esta presença Não me islâmica, é verdade, em Portugal. Ai, maravilha. E, portanto, aqui temos finalmente este episódio sobre esta temática tão importante e tão relevante para nós. Mais uma vez, muito obrigado, Ana. Obrigado. Muito obrigada eu. E pronto, por hoje é tudo neste episódio 48 do podcast Falando de História, dedicado, como vimos, à presença islâmica em Portugal. E aproveitamos uma vez mais para agradecer a presença da Ana Luísa Miranda, com quem, de resto, esperamos que tenham aprendido um bocadinho sobre este tema tão importante. E por nós é tudo por esta semana. Até à próxima. Até à próxima.